Senhoras, senhores, muita luz, muita paz em nossos corações. Atendendo uma solicitação, nós vamos fazer hoje um monólogo ou um teatro espírita, apresentado diretamente daqui da Sala Terapêutica Joana de Ângeles, com uma forma terapêutica espiritualista de falar da vida após a morte, da felicidade, da caridade, da ética e da felicidade do ser. Convidamos a todos a acompanhar passo a passo, com carinho, com respeito, com amor, levando até você, no conforto do seu lar, esse momento teatral, terapêutico, como uma forma de ilustrar os seus sentimentos e palmilhar o seu coração. Todos que vão chegando, sejam bem-vindos. Esse teatro espírita é inteiramente gratuito. Então, se você puder compartilhar, nos seguir, chamar as pessoas, é um momento de levar o sentimento e a cultura até o seu coração. Certa feita, Leonardo da Vinci gostava muito de encontrar a sabedoria da anatomia, do sentimento, da elevação e olhar para as figuras em torno de si e ver que todas elas tinham vida e abundância. Mas o que é a vida, senão um sicário de sentimentos? O que é a vida, senão um mar, onde nós atravessamos camadas e camadas de rio adentro, tentando entender o magnífico da vida? E dado momento, o poeta pensa, ilustra, pervaga qual é a relação intrínseca do ser, qual é a magnificência dos astros, qual é a força intrínseca que move e remove esses sentimentos da vida. Nós vamos passar a entender que a vida é muito mais que moléculas e átomos. A vida é o palmilhar entre as circunstâncias aleatórias do ser e entre principalmente a conquista etérea do destino. Quando Shakespeare faz o monólogo da caveira em Hamlet, um dos atos mais especiais desse movimento é quando Shakespeare olha para a caveira e diz: ser ou não ser, eis a questão. Será que somos apenas o corpo? Será que somos apenas um emaranhado de moléculas? Onde está o seu destino? Onde você aporta o galho onde está cerrado as mãos do agricultor? Porque às vezes é preciso mais coragem para olhar para dentro e mais fé para pensar no amanhã do que sentir unicamente o seu destino palmilhando em seus passos e tentar entender a vida como uma planície muito além do tato molecular. Há muitas dúvidas, de fato. Há dúvidas do que nós sentimos, há dúvida do que nós palmilhamos, há dúvida do que conecta uma coisa a outra. Mas nem tudo é dúvida. Nem tudo é apenas um mero lançar de dados do destino. Muitas vezes a vida é muito mais do que só isso. E eu paro a pensar e a tentar entender. Por que temer tanto? Por que gastar tanta força
quando às vezes a força está dentro de nós, quando às vezes o amor é mais que poesias. Às vezes nós caminhamos em caminhos tortuosos por não saber fazer as escolhas e por não sentir realmente o valor exponencial da vida. A vida não é um palco cheio de teatros, onde as pessoas que estão nos assistindo tossem, afagam, bocejam. A vida é interação. E essa interação tem que ter um respeito com uma coisa chamada dor. A dor. O que é a dor? Quem não sentiu dor? Quem não viveu a dor? Quem não chorou a dor? O que um terapeuta faz com a dor? Ele pode tirar a dor com a mão? Ele pode arrancar a dor com uma manopla que retirasse tudo do coração e manivelasse como se tivesse uma máquina a vapor, apenas exprobrando ou soltando a telepatia, a fumaça, as coisas amplexas do destino? Não. A dor é uma sensibilidade de uma neurofisiologia quente. A dor é um olhar no além, que nos traz de volta a conexão conosco mesmo. A dor é de Deus também, nos ensinando a ser melhores, nos ensinando que nós não somos aqui, nós estamos aqui, nos ensinando que as pessoas não nos pertencem, elas são apenas parte desse teatro da vida em que nós dividimos escolhas, em que nós nos debruçamos nos destinos, em que nós tentamos encontrar vida. Então o oposto da dor não é sofrimento, é vida. Ou a vida é sua irmã, sua amiga, sua companheira, sua sala de estar. Se você encontrasse agora a depressão, você precisaria se sentar, sim, se sentar, convidar a depressão para dialogar e falar com ela como se fosse sua melhor amiga. Porque se nós tentarmos afastar a depressão, se nós tentarmos diminuir a depressão, se nós tentarmos jogar a depressão fora, ela ganha força, ela ganha estalidos da alma, e tudo então se torna apenas um teatro rodeado de flores, em que nós mesmos enterramos a mente num sentir ambíguo e amplexo de tentar amar. Mas não. A depressão não precisa ser o que te afunda. Porque Deus existe e Deus é Pai. Deus não é um produto ilusório da mente, não é uma transferência de um pai no nome do pai, ou a certeza que nós temos de querer compreender tudo sem saber quase nada. Não, Deus é uma força. Ele está no nosso cérebro, Ele está no nosso sentimento, Ele está na casa onde moramos, Ele está nas paredes, Ele está na natureza, na flor. Joana de Ângeles dizia: a flor é uma assinatura de Deus. Queres conhecer a flor? Pense em Deus. Queres conhecer Deus? Pensa na flor. Quem não tem uma flor no seu quintal, talvez não tenha ainda conhecido profundamente a beleza de Deus. Você não vai encontrar Deus andando de avião e subindo nas nuvens. Você não vai encontrar Deus jogando cartas e querendo descobrir o futuro
Você vai encontrar Deus numa formiga que carrega a folha para o seu formigueiro, para alimentar a sua espécie. Tu irás encontrar Deus quando começares o movimento endógeno da vida e reconheceres a magnificência do amor. Os passos em que os astros se movem, a mesma formiguinha também é capaz de mover-se. Porque tudo que se move é vida. Tudo que anda tem energia. Todos somos irmãos no amplexo vital. É triste pensar que a sua dor às vezes não passa quando você toma todos os remédios, quando você faz todos os exames, quando você vai em todos os médicos. E por que será? Alguém já te cogitou dizer que tua dor possa ser emocional? E alguém já te cogitou dizer que a tua dor possa ser espiritual? Alguém já te cogitou em dizer que a tua dor pode ser a culpa que tu ainda não arrancastes de dentro, que ainda formiga dentro de ti? Não disse eu há pouco que a formiga carrega folhas para alimentar o formigueiro? E se nós somos formigas internas, que carregam no sentimento a ambiguidade do valor da vida e teme não ter forças para alimentar o formigueiro do nosso coração? Quem de nós não conheceu a dor? A dor não é apenas um espaço. A dor é memória. A dor é memória. A memória de ver alguém que se ama sofrer. A memória de perder conhecimentos quando não se há cumplicidade nos sentimentos e na vida. A dor muitas vezes não está somente na sua saúde prejudicada. A dor está em arrancar a flor e cortar essa conexão com Deus. Beethoven, ele não redigiu a sonata ao luar. Ele enxergou nas teclas do piano a melodia. Ele enxergou na lua a presença divina dos astros. Ele enxergou nos sentimentos calorosos da vida o que ele não podia ouvir pelos seus ouvidos e não podia cantar com a sua voz. Enquanto você ou eu olha para um piano e vê apenas teclas e pedais, matéria bruta, Beethoven olhava para um piano e enxergava as estrelas, enxergava o universo, sentia o poder clamoroso da vida, a vontade de potência que dizia Friedrich Nietzsche. Mas não uma potência que precisa empurrar a gente para sair da dor, mas aquela potência que atravessa, aquela potência que vem por dentro, que mimetiza, que é calor, que é sentimento, que é glória na simplicidade. Os antigos egípcios acreditavam que os psicopompos faziam a travessia dos Hades, dos infernos, para levar as almas ao outro lado.
Quem de nós não aprendeu ainda a fazer travessias? Do homem velho com medo de navegar nas águas da vida, para o homem do amanhã, que não fica apenas olhando as horas, mas que também coloca o barco na sua mão e começa a entender que ali está o mecanismo do destino, que ali palmilha forças concêntricas. Por que o barco borbulha em meio ao mar? Porque às vezes somos apenas navegantes, se nós somos o próprio barco e vivemos a própria vela e navegamos as próprias águas. Isso eu chamo de sentimento oceânico. Sentimento oceânico é a vida, vida além da vida. Era tarde, escurecia lentamente. Reencontrando as palavras dentro do coração, um poema nos chega por mãos amigas e espíritos calorosos, dizendo que a arte, luz radiosa que não se desfaz fracamente, é como a lágrima que cai do olhar ao chão, porém que nunca se vai em vão. Ó, invisível gostoso, bálsamo sereno, caricioso, que entrega as forças pela mesma mão. A arte é a mão amiga, que com serenidade entrega a mesma pétala caída e enxuga o pranto, aquecendo o frio que a tristeza faz ao coração. Quem de nós, algum dia, não dialogou com Cristo? Venha comigo, Jesus te espera. Quando vês Jesus, não estás vendo apenas um olhar doce e meigo. Estás vendo, sobretudo, o manancial do luar, que alberga as fontes das montanhas e redecora a paisagem da vida com o toque do coração. Até quando iremos colocar espinhos na fronte do Cristo? Ele é teu pai, é teu irmão, é teu amigo, é tudo que tu tens. Jesus é além de tudo isso. É o além dos montes, é o além das montanhas, é o além do mar. Jesus é a flor que eu falei há pouco que Deus desenhou para amar. Jesus é o coração que revela fontes de vida, vida em abundância. É o carinho da criança que não nos deixa passar. Certa feita, o homem trabalhava como equilibrista. O homem trabalhava como equilibrista e andava sobre as cordas. Tudo o que ele queria era que o palco, que a multidão visse sobre as cordas. Mas ele se equilibrava porque ele estava concentrado, porque seu sentimento, seu foco, seu alinho neurobiológico estava ali atuando. Quando de repente, alguém da multidão disse: cuidado, ele vai cair. E ele ouviu isso. De alguma forma ele ouviu isso e temeu cair. Somente quando o homem temeu cair é que ele balançou nas cordas. E quando ele caiu de cima da corda e sentiu que o chão foi duro e áspero consigo, Zaratustra, o profeta,
aproximou-se calmamente dele, pegou-lhe nos braços e disse: homem, não morra agora. Não morra agora. Por favor, viva. Mas o homem disse: eu falhei, Senhor. Eu falhei, me perdoa. E o homem diz, o equilibrista diz para Zaratustra: me perdoa, eu falhei. E Zaratustra diz ao homem: não, agora tu completaste a tua vida. Tu viestes para ser o que tinha de ser. Você estava antes pendurado na corda, ao sabor dos outros que te olhavam, ao sabor daqueles que tentavam te amar de alguma forma. E eu te digo com todo o coração, que naquele instante em que segurastes na corda com muita força, estavas amarrado ao teu destino. Mas desde o momento em que paraste para pensar e olhaste para o vazio, e o vazio olhou para ti e te chamou, naquele momento aprendestes a ser livre e aprendestes, sobretudo, que a morte não te chamou. Tu venceste ela. Mas eu irei para o inferno, Zaratustra, porque eu estava trabalhando por dinheiro. E Zaratustra diz ao homem: não, equilibrista, você não vai para o inferno. Você vai para um lugar muito mais belo e muito mais rico. Você vai para o alto da sabedoria de Deus. Poucos homens se equilibram. Muitos homens tentam pervagar na noite. Somente quem enxerga de si a aurora tem olhos de águia e firmeza no coração. Não morra agora, equilibrista. Viva! Eu vou salvar-te a tua vida. E Zaratustra o envolve num manto de amor. E ele então começa a viver, porque ele foi aconchegado pelo sol crescente do coração. As pessoas me perguntam: uma terapia espiritual, Homero, qual é o remédio para a minha dor? Talvez que Dr. Bach falaria que não é apenas compreender o espiritual das pessoas, não é apenas curar pelo seu destino. Cada um necessita estudar a si mesmo. O dever do curador não é ministrar remédios, mas é ajudar que o corpo espiritual e o corpo físico se conectem e recebam forças. Tudo vem da graça divina do Criador. A cura é um conforto na humanidade. O extermínio da enfermidade dependerá da nossa humanidade descobrir a verdade das leis eternas e inalteráveis. A alma adquire a verdadeira alegria, a felicidade da vida. E a parte que lhe cabe ao terapeuta ou ao curador espiritual é inspirar a sua fé na divindade. É poder vencer os remédios físicos pelo remédio da alma. É harmonizar a sua personalidade e assim curar o seu corpo. Buda sabia muito bem. Quando ele olhava para dentro e falava do niilismo, do nada, ele olhava para o olhar da criança e ele não via apenas um magnetismo. Ele via muito mais. Ele via sapiência, ele via consciência ativa, ele via um olhar doce e meigo como Galileia antiga do Cristo. Ele via sentimentos. Ele via a doce monção da esperança.
O que fez Carl Jung dizer: não deixe o homem perder a alma. Quando a gente encontra a alma, a gente reencontra a nossa criança interior. No começo da vida nós somos como os camelos que carregam peso para se fortalecer, se firmar, encontrar a sobrevivência, encontrar o alimento. Depois tentamos ser um leão, rugindo para se firmar, mostrando as garras para se defender. E no fim de tudo isso, aprendemos apenas a ser novamente crianças. Tudo nasce e volta para a criança. É a criança em nós que não nos deixa perder a humildade, que não nos deixa perder a sabedoria, que não nos deixa perder o valor exponencial da vida. Volta a ser criança. É preciso brincar? Brinque. É preciso dizer palavras? Diga. É preciso dialogar com o destino? Dialogue. Mas não deixe a criança morrer dentro de ti. Não deixe a criança perder o estalido das horas e o sentimento das cores. Porque a criança que nós perdemos dentro de nós, outro poderá achar. E nem sempre aquele que procura uma criança a encontra, senão brincando com os mesmos brinquedos que a infância foi perdida ou mal formada pela sua juventude. Mas há momentos em que a criança deve esperar. Então, vem a sensação: será que eu sou um sábio ou um tolo? Um homem ou um animal? Darwin sabia muito bem que nós temos parentesco com os macacos. Imagine Charles Darwin em 1858, com a origem das espécies, dizer que o homem descende do macaco era uma heresia. Mas a sabedoria de Darwin era muito mais do que o materialismo. Era dizer, ipsis versus, o mesmo animal que carrega pelo mundo é também o Deus que pervaga nos destinos. Você tem um animal aqui que precisa de cuidado, mas tem um Deus aqui que precisa de alimento e de amor. É o Deus da vida, o Deus que cria, o Deus que movimenta, o Deus que pega aquela mesma formiga que falamos, carregando folhas para alimentar o formigueiro, e diz: tu és divina. Como divino é o meu olhar na criança que pervaga em ti. Abençoa a criança, abençoe as formigas, abençoe a natureza. E então verás que a dor foi embora, porque ela nunca pertenceu a ti. Ela estava de passagem, era apenas uma amiga, uma velha amiga, que você a convida para sentar-se e dialogar com ela. O que tu queres de mim? Diria Freud. O que tu pensas, o que tu sentes, o que tu animas, que tu és. Eu não sou você, mas você quer estar em mim. Será que tudo é estar em si? O per si, como diziam os gregos antigos? O amor fati, como diziam os latinos? Ou a velha frase romana, homo lupus hominis. Não precisa ser um lobo do homem. Não precisas deixar a morte emocional abalar seus sentidos. Apenas careça de sentimento. Viva com carinho a emoção. Deixe a música bailar nos teatros do destino. E verás o que nós dissemos no início, que a vida é imortal. Que nenhum homem está afastado das mãos de Deus. E que o Cristo, quando nos viu pela primeira vez, disse: tu serás um grande homem ou uma grande mulher. Dependerás de ti
amar como eu vos amo, porque eu e o Pai somos um. Somos vida, vida em abundância. E esse amor que a tudo redescobre é o que nos fará mais íntimos e coerentes com a proposta de viver. Se eu pudesse, eu tirava a dor do mundo e vivia por um segundo contigo a cantar. Se eu pudesse, eu te trazia de encontro à mesa e te dava a certeza de que Deus, que é Pai, jamais vai te abandonar. Se eu pudesse, eu tirava agora do seu sentimento qualquer perjúrio, qualquer mágoa, qualquer dor, e pegaria uma massa amorfa e condensaria o teu rancor, para que tu aprendesses comigo a pensar num abrigo e a sentir mais amor. Mas um pobre pirilampo que apenas começou a pensar na filosofia dos astros entendeu o sentido de amar, nas flores do campo verdejantes e agrestes encontrou o sentido da vida a cantar. E naqueles momentos da velha Cis, Francisco, Francisco, por que choras e não me buscas? Dá-me, Francisco, dizia a voz de Jesus, quando com olhar de luz começa a dizer, abraçado ao teu sentir, Senhor, faça de mim instrumento de tua paz. Onde houver ódio, Pai, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver dúvidas, Mestre, que eu leve a fé. Ó Pai, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender ante a ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se viverá para a vida eterna. Amém. É nesse ponto do nosso diálogo, meu amigo, minha irmã, que Jesus novamente volta a ter contigo. Trajando um manto, um capuz, ele abre as suas cortinas de luz e diz que chegou agora para te dar todo o carinho, para orar levemente contigo e abraçar nos teus sentimentos palavras doces de amor. Thomas Kemp dizia na obra Imitatio de Christi, se queres uma medida exata para a tua felicidade, não basta louvar Jesus nas igrejas, imita a vida do Cristo. Seja o sentimento do Cristo. Pensa com a mente do Cristo. Imitatio de Christi. Imitai o Cristo. Então sentirás que a flor mais bela da vida é a assinatura de Deus, desenhada também no teu coração. Deus desenhou-te no teu coração. Senhoras e senhores, Deus te desenhou. Deus te fez único. Tu és uma flor nesse universo e nesse destino. Não perdei jamais essa esperança. Porque se Deus fez tão bem os lírios do campo, imaginai agora quão belo tu és aos olhos de Deus. Homero Roberg, terapeuta, médium, com esse monólogo, o amor de Deus inscrito na imortalidade da vida. Deixamos nesse momento não indagações e nem respostas. Deixamos apenas
o olhar e o carinho, a fé e a gratidão. Porque não é um breve adeus, é o nosso sentimento e início. Porque o início e o fim estão juntos, no eterno presente. Tu és a flor desenhada por Deus. Deixa agora, Deus, te mostrar o que é beleza, e viverás a natureza nos palcos sagrados do amor. Gratidão, gratidão, gratidão.